A Grande Loja do Oriente, eu estou falando da Grande Loja de São Paulo, que anteriormente chamava Grande Templo, ela esteve por detrás de todos os principais acontecimentos e eventos históricos do Brasil. Nós sabemos disso que desde quando o Papa Clemente lançou a bula Dum Diversas em 1443, ordenando que a Ordem Cavaleiros Templários subjugasse os nossos povos da Gondwana Austral, escravizasse, conquistasse e implantasse a cruz templária da Ordem em nossas terras, o Brasil passou a ser controlado por essa organização que oriunda o ano 43 depois de Cristo. Eu estou falando da Ordem Força Misteriosa. Nós sabemos que oficialmente a maçonaria foi fundada em 1776 na Inglaterra, porém a sua origem, pessoal, remonta, como eu disse, o ano 43 depois de Cristo, quando um emissário do rei Herodes Agripa I veio à presença do rei comunicar que os discípulos de Yahuwah detinham uma força poderosa e misteriosa com a qual eles não conseguiam lidar. Foi aí que o rei Agripa, que era sumo pontífice da religião judaica, portanto, um judeu, decidiu que deveriam criar uma organização misteriosa. Portanto, essa organização se chamou a Força Misteriosa, para se contrapor à força misteriosa dos discípulos de Yahshua, pessoal. Foi ali que nasceu a maçonaria, uma religião judaica criada por Herodes Agripa I. Essa informação nós temos acesso através de um livro, A Verdadeira Origem da Maçonaria, um livro de um grão-mestre da maçonaria. Vocês podem encontrar esse livro facilmente através do Google. Essa é a verdadeira origem da maçonaria e os graus acima de 32 têm acesso, que a verdadeira origem é essa. Portanto, a maçonaria, ela é uma religião judaica, pessoal. Essa é a verdade. É por isso que vocês veem grandes personalidades judaicas utilizando símbolos maçônicos, que na verdade não são maçônicos, são símbolos judaicos, como a estrela, que eles chamam a estrela de Davi, a questão do pentagrama, a questão do pelicano auto-imolado, a questão do olho de Horus, a questão da pirâmide. Portanto, símbolos que são utilizados também na Cabala, também no judaísmo. Portanto, a maçonaria, bem como a Ordem de Rosa Cruz, bem como a Ordem Cavaleiros Templários, bem como a Irmandade Illuminatis, são organizações religiosas, políticas, filosóficas, judaicas, pessoal. É disso que se trata. Portanto, o Brasil, ele foi inventado pela maçonaria. Todos os seus símbolos nacionais, como a cruz templária da nossa bandeira imperial, é um símbolo ocultista maçônico. Portanto, brasões de armas, eles estão incutidos, os seus símbolos maçônicos
em todos os nossos símbolos nacionais existem obeliscos por diversas cidades brasileiras, monumentos nas entradas das cidades. Isso também acontece no maior país maçônico do mundo, pessoal. Estou falando dos Estados Unidos da América, superpotência republicana maçônica, a qual o próprio dinheiro foi criado pela maçonaria. Tem os seus símbolos como a pirâmide, o olho de Horus, a coruja satânica, a inscrição Nova Ordem Mundial na pirâmide, etc. Washington DC, a capital, tem diversos obeliscos, diversos prédios governamentais com símbolos maçônicos, como o pentagrama. Portanto, sabemos que esses países, o Brasil, os Estados Unidos, a França, Portugal, todos esses países são criados e governados pela maçonaria. Oficialmente, a maçonaria está presente em 160 países do mundo, com cerca de 6 milhões de membros em todo o mundo, pessoal. Mas voltemos ao nosso tema relacionado ao Brasil. Portanto, personalidades como Pedro de Alcântara, o nosso imperador Pedro I, maçom de grau elevado. O nosso Pedro de Alcântara, o nosso último imperador Pedro II, maçom. Portanto, Benjamin Constant, um militar influente do Segundo Império, maçom. Portanto, o ministro do Conselho de Ministros, ou melhor, o presidente do Conselho de Ministros, que promoveu supostamente a independência do Brasil junto com Dona Maria Leopoldina, maçom. Eu estou a falar de maçons que participavam ativamente no governo brasileiro desde a época do Império. A conspiração que levou ao fim da monarquia no Brasil foi totalmente elaborada pela Grande Loja do Oriente, através dos seus principais membros, Deodoro da Fonseca, como eu disse, Benjamin Constant, o filósofo e político influente Rui Barbosa, o Silveira Martins, o Silva Martins, o Campos Salles, o Quintino Bocaiúva, o Prudente de Moraes, o Aristide Lobo e muitos outros, pessoal. Inclusive, o avô do senhor Fernando Henrique Cardoso, que era um general de brigada, portanto, eu estou falando de Augusto Inácio Cardoso. Ele, entre os outros maçons, reunidos no dia 10 de novembro de 1889, sugeriu que não só fosse derrubada a monarquia no Brasil, mas que eles deveriam executar o imperador Pedro II e toda a família imperial, assim como foi feito, pessoal, com a família real francesa, assim como foi feito com o imperador do México, assim como foi feito com o czar Nicolau II na Rússia em 1917. Portanto, não prevaleceu esse plano de executar o imperador Pedro II, muito possivelmente por ele também ser maçom, né? Ser um irmão da religião, da organização. Eles decidiram por expulsar o imperador do Brasil. Portanto, o imperador foi colocado em um navio para ser
enviado para o exílio na França, mais precisamente para Paris, a qual, estranhamente, o imperador aceitou, pessoal. O nosso imperador detinha a fidelidade da Marinha Imperial Brasileira, a marinha mais poderosa das Américas, a segunda marinha mais poderosa do planeta, atrás apenas da Real Marinha Britânica, poderia subjugar as forças do exército, as forças de Deodoro da Fonseca em poucas horas de combate, porém, misteriosamente, o imperador se negou a ouvir os pedidos desesperados do seu almirante, comandante da Marinha Imperial Brasileira, e também do seu genro, o Conde Dan, que tentou persuadir o imperador a aplicar o contragolpe contra os golpistas, portanto, bombardeamento do Rio de Janeiro para subjugar as forças do exército para reaver o trono. Possivelmente, pessoal, Pedro II sabia do que se tratava, a ordem partiu de cima para o fim do Império no Brasil. Eu estou a falar da Grande Loja de Westminster, a Grande Loja de Londres, que governa a Grande Loja do Oriente, do Brasil e todas as outras do mundo, pessoal, e as decisões partem dali, da Grande Loja de Westminster, cujo atual venerável mestre é o príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth. Portanto, é ali que as decisões políticas do Brasil e de outros países, principalmente os países periféricos, são decididas, pessoal. Portanto, no dia 10 de novembro, Francisco Glicério e Campos Sales se reuniram com o Marechal Deodoro da Fonseca para o convencer a não só derrubar o gabinete do presidente do Conselho de Ministros, mas sim derrubar um imperador e implantar uma república aos moldes da maçonaria no Brasil, e foi isso que foi decidido e foi isso que foi feito naquele fatídico dia de 15 de novembro de 1889. Portanto, as forças golpistas, militares, intelectuais, conspiradores se dirigiram para o gabinete do Visconde do Rio Preto e derrubaram o gabinete e em seguida foram ao Palácio Imperial para depor o imperador. Tudo isso aconteceu no Brasil através da conspiração, através da manipulação da maçonaria. É por isso que nós sabemos que todos os nossos generais de 3 estrelas, generais de divisão, generais de exército, todo o nosso alto comando, os nossos almirantes, os nossos brigadeiros são da maçonaria. Inclusive, temos acesso a vídeos e fotos deles fardados nos templos maçônicos, principalmente na Grande Loja do Oriente, porque eles obedecem à maçonaria, pessoal. O Brasil é controlado e governado pela maçonaria. O Brasil foi inventado pela maçonaria. Saiam da Matrix. Estudem o assunto.
nasce um novo país. Nasce o Império da Gondwana Austral. Vamos falar um pouco sobre as bases do nacionalismo na natureza, suas formas de manifestações e organização. A organização da sociedade pelo Estado se dá pela coordenação de suas diferentes partes. A sincronização nacionalista é baseada no princípio físico da sinergia, que diz que um todo organizado é sempre maior do que a mera soma das partes. Mas quais são os princípios por trás desta sinergia? Nesta imagem podemos ver uma série de metrônomos, que começam a oscilar totalmente independentes uns dos outros. Mas com o passar do tempo, veremos que eles, por compartilharem uma superfície comum, automaticamente se sincronizam totalmente. Veremos com o tempo aumentado aí, para poder ver o efeito mais rápido. Esse é apenas um dos muitos exemplos que irei dar da maneira como as próprias leis da física, agindo no espaço, podem produzir ordem espontaneamente. Essa superfície comum que dá a sincronização dos metrônomos é essa placa onde eles estão situados. E podemos dizer que analogamente é a nação ou a comunidade da sociedade, ou seja, a comunidade é o que eles têm em comum. Ao nos aprofundarmos sobre os mecanismos da ordem na natureza e na sociedade humana, percebemos que aquilo que faz um grupo de indivíduos agirem sincronisticamente é um pertencimento a um todo unitário, que se expressa através das partes, mas de maneira alguma se reduz a elas. O símbolo do fáscio romano expressa isso. As diferentes varas que o compõem sozinhas se quebram, mas juntas são inquebráveis. Agora nós vemos cenas da época do Estado Novo em Portugal. Eu escolhi essas cenas porque elas dão uma boa noção da sincronização que ocorre entre diferentes indivíduos da sociedade organizados por um princípio comum. Podemos considerar manifestações de ordem social como análogas a qualquer outra forma de ordem e sincronização na natureza. Um exército, uma empresa, grupos de trabalho, todos podem ser pensados como manifestações macroscópicas dos mesmos processos que dão origem aos elementos químicos, às moléculas, etc. Ou seja, os fenômenos de organização, de auto-organização na natureza, eles ocorrem em todas as escalas, e nós, como seres humanos nos organizando na sociedade, somos apenas mais uma das manifestações desse fenômeno que é o bico. Podemos ver essa união no fenômeno físico da interferência construtiva de ondas. Nós vemos aqui representações de duas ondas em interferência construtiva, que elas estão em fase, ou seja, estão sincronizadas, e por estarem sincronizadas dessa forma, elas somam as suas forças e, no caso, como são duas ondas iguais nesse caso, elas dobram a sua força. E essa soma é o mesmo princípio da soma do sigma integralista, ou seja, uma integração, uma sincronização das forças. E nós vemos também aí na imagem a interferência destrutiva, que é quando duas ondas opostas se juntam e elas perdem poder na medida de sua oposição. Se forem duas ondas iguais e opostas, elas vão se anular. Esse fenômeno é muito importante fazer uma analogia com ele, levando ele para a sociedade, porque o princípio é o mesmo. E no tempo atual, a melhor analogia que explica esse princípio é feita com o laser. O laser é diferente da mera luz da lâmpada elétrica comum, porque ele é feito de luz coerente, que de forma simplificada é luz sincronizada, onde todas as ondas de luz estão sincronizadas umas com as outras, a partir do fenômeno da interferência construtiva e de outros mecanismos que são utilizados no interior do laser para criar esse feixe de luz. E também porque ele tem seu movimento mais limitado para uma área menor para a luz não se dispersar. O laser é composto de vários feixes de luz, mas eles agem como um único ser. É justamente essa sinergia que o integralismo e o verdadeiro nacionalismo querem alcançar na sociedade. A luz coerente é mais uma expressão daquilo que a soma do sigma integralista representa. Quando passamos a considerar tais sincronizações com relação à sociedade, temos que pensá-la como um conjunto de sistemas dentro de sistemas, conectados de forma múltipla e dinâmica.
e seus membros, tal qual as mônadas de Leibniz, são ao mesmo tempo individuais e reflexos do todo. Como hoje a física descobriu, os corpos materiais são formados de perturbações e oscilações em campos que preenchem todo o espaço. A mesma consideração teve o cientista David Bohm ao fazer experimentos com plasma. Ele percebeu que em certas configurações, padrões emergentes de organização surgiam nos plasmas, que eram tão organizados que davam a impressão de o plasma estar vivo, e deu a ele a impressão de aquele funcionamento ser similar ao funcionamento de uma sociedade humana. E ele fez várias comparações entre o comportamento dos plasmas e a sociedade humana. Finalmente, vemos aqui mais um exemplo de sincronização espontânea entre um grupo de pássaros que fazem movimentos coletivos impressionantes e em curto espaço de tempo, com todos acompanhando a mudança. Isso nos mostra que a propriedade de sinergia entre indivíduos para formar um todo orgânico é uma propriedade extremamente natural da realidade e que deve ser levada seriamente em consideração na organização da sociedade, como um fenômeno físico real da natureza, principalmente com relação à integração das forças nacionais para a grandeza da nação.